A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz, muito bom dia, nesse dia abençoado, nesta hora de Deus, nesse momento em que estamos juntos com você. Mais uma vez você está sintonizando o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui no meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, para desejar o melhor dia da sua vida, o melhor momento da sua vida, para desejar que a sua história de vida seja uma história vencedora. Então, quero lhe agradecer. Muito obrigada mais uma vez por estar sintonizado na programação do nosso ministério, por ter esse amor, este carinho em todos os dias, não só às sextas-feiras. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa programação, se você está sintonizado pela rádio, ou pela internet, ou pela televisão, pelos canais onde nós estamos chegando até a sua vida, mas eu sei que você tem nos sintonizado, porque Deus tem feito diferença na sua vida. Bem-haja pela sua vida. Obrigada por este carinho, por esta deferência com o nosso ministério. E neste dia de hoje, eu gostaria de falar com você sobre consciência. Domingo próximo passado, nosso apóstolo Miguel Ângelo, meu marido amado, pregou sobre a boa consciência. E encerrou a pregação com um exemplo que nós já falamos aqui, e eu quero dividir mais uma vez com você. O que se trata de ter uma boa consciência? O que é ter uma boa consciência, né? Nós conhecemos no livro de Reis, fala sobre um profeta chamado Eliseu. Eliseu era um homem de Deus que trazia, assim como o nosso apóstolo Miguel Ângelo, como tantos pastores que são de Deus, quando abrem os seus lábios, os bispos, quando abrem seus lábios para falar de Deus, para trazer boa consciência, para trazer bons frutos, para trazer uma vida melhor. Eliseu, ele tinha, digamos assim, um pupilo, né? Tinha um servo chamado Geazi. E eles sempre estavam numa província. Lembre-se que nós estamos falando sobre consciência, sobre uma boa consciência, sobre o que temos que fazer para ter uma boa consciência, o que é ter uma boa consciência. E eu quero te perguntar, você tem tido uma boa consciência na sua vida? Você tem tido uma postura própria da sua consciência, do seu agir, do seu falar, do seu proceder em linha com a palavra de Deus? Porque nós entendemos que temos essa boa consciência uma vez que a palavra está internalizada na nossa vida e nós temos as atitudes esperadas por Deus. Diz que esse profeta, ele estava sempre em determinada região. Existia uma mulher muito hospitaleira, que é tido como uma das personagens bíblicas mais hospitaleiras, que era a mulher sunamita. Era uma mulher bem-sucedida, casada. E todas as vezes que o profeta ia para aquela região, eles hospedavam, esse casal hospedava ao profeta Eliseu. Dado momento, ela conversa com o seu marido, né? O marido com ela, a importância do diálogo ali na família, dentro de casa, dentro do seu convívio, né? do seu ciclo familiar. Conversar, dividir, falar das coisas. Sempre surgem coisas boas quando nós temos bons diálogos. Às vezes são diálogos meio explosivos, mas que acalmam em sossego, que é assim que deve ser, em paz e resoluções muito grandes, sabe? E diz que o marido e a esposa falavam, olha, o que podemos fazer pelo profeta? Ele está sempre aqui, vamos construir aqui uma suíte para esse profeta. Vamos colocar aqui o que ele precisa, para ele repousar, para descansar. E assim fizeram. Diz que essa mulher sunamita, super hospitaleira, fez aquele lugar para o profeta de Deus, para o homem de Deus, estar sempre que possível. Passado um tempo, o profeta chamou o seu servo e disse, Geazi, o que essa mulher precisa? Né?
O que essa mulher precisa? Porque ela é tão boa, tão hospitaleira, ela nos deixa ficar aqui, com certeza ela deveria dar alimento, né, água, abençoar a vida daquelas pessoas, porque nós, enquanto cristãos, temos que ser hospitaleiros, temos que dar, temos que querer o bem-estar de quem está conosco, da nossa família, da família da fé, diz a palavra de Deus, dos amigos mais próximos, daquelas pessoas que Deus traz até nós. Nós temos que cuidar das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm tudo. Existem pessoas que têm tudo na vida e não cuidam de ninguém. E não amam, não querem o bem ao próximo, podem ajudar. Não estou dizendo só fazer caridade, mas podem amar, podem às vezes pagar um curso para alguém, podem pagar um supletivo para alguém, uma especialização, tem tanto, mas não dividem a vida. O cristão, ele tem que aprender a dividir. Aqueles que são de Deus, as pessoas que são de Deus, têm que entender que quando dividimos a nossa vida com as pessoas que Deus traz até nós, nós ganhamos com isso. E diz que Eliseu perguntou ao servo dele, o que nós podemos fazer por esta mulher? E aí Eliseu falou, olha, ela tem tudo, mas ela não tem filhos. Talvez aquela mulher fosse estéril. A Bíblia não deixa claro qual era a condição, né, da reprodução daquela senhora, né, reprodutiva dela. Mas diz que ela não tinha filhos. E o profeta chegou para ela e disse, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ele retribuiu o bem que ela havia feito tantas vezes, dizendo, Deus vai te conceder um filho, você vai ser feliz. Diz que ela teve um filho, o filho cresceu, e numa tarde, num momento, o filho não estava bem, deitou-se no colo desta mulher, e adormeceu e morreu. Esse filho morreu. Disse que aquela mulher, a palavra Bíblia, você pode ver isto em 2 de Reis, capítulo 4. Tem tudo isso que eu estou falando para você. 2 de Reis, capítulo 4, narra toda a história da mulher sunamita e do profeta Eliseu. Aqui nós temos vários nuances, eu quero dividir esse com você. Diz que esta mulher, diz que o filho morreu. Ela botou o filho no quarto, pediu às servas, olha, prepara um jumento, prepara um cavalo que eu vou ter com o profeta. Diz que ela, quando se aproximava da província em que Eliseu se encontrava, Geazi, o servo de Eliseu, correu até ela. E ela perguntou para ela, como é que vai o seu marido? E o menino? E ela disse, está tudo bem. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos dificílimos e não conseguimos entender que Deus está no controle e falamos e praguejamos e murmuramos. Olha o exemplo da boa consciência desta mulher. O filho dela estava morto. Diz que ela encontrou que o servo de Eliseu, que já sabia o que tinha acontecido a história toda, porque desde o início ele estava junto com o mestre e haviam falado sobre isso, sabia que aquele filho era esperado, sabia o que Deus tinha feito, e ele foi ao encontro e perguntou, como é que está seu marido, como é que está o menino? E ela disse, está tudo bem. Não estava bem aos nossos olhos? Não, obviamente não estava bem aos nossos olhos. Mas então, por que aquela mulher disse que estava tudo bem? Porque aquela mulher acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Aquela mulher sabia que Deus podia fazer uma obra magnífica, como fez, nós vamos ver à frente. Ela poderia ter falado com o servo, sim, com Geazi, poderia ter falado com ele. Ela poderia ter falado com as servas dela. Ela poderia ter murmurado com o marido, ela poderia ter falado com a sogra, ela poderia ter saído ali desbravejando. Quantas vezes as coisas não estão muito bem na vida de alguém e a pessoa fala mal, fica brava, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do patrão, fala mal de todo mundo, reclama. Por que isso? Porque não tem uma boa consciência. Não tem a consciência de Cristo. Porque quando se tem a consciência de Cristo,
sabe-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta mulher, quando se encontrou com Geazi, ela disse o seguinte: está tudo bem, eu quero falar com o profeta. Há coisas que você tem que falar com a pessoa certa. Não adianta você falar com quem não pode resolver. Você tem que ir a quem pode resolver. Esse acesso, então, na graça de Deus, nós entendemos que Jesus, esse nosso mediador supremo, Ele nos deu esse acesso direto a Deus. Nós podemos falar, nós podemos entrar, pedir uma audiência, né? Eu preciso de uma audiência, eu preciso de um tempo, eu preciso, na sua agenda, eu preciso de uma hora. Sabe o que é mais interessante? Que na agenda de Deus tem sempre horário disponível para nós sermos atendidos. Sempre. Não está nunca overbooking, nunca. Para Deus tem sempre um lugarzinho para você. Sempre. E diz que essa mulher disse: olha, eu quero falar com o profeta. E ela foi com o profeta. Ela perguntou, quando o servo perguntou como é que estão as coisas, ela poderia ter dito: está tudo horrível. Eu vou vomitar tudo que está engasgado aqui em cima desse profeta, porque o meu filho morreu, que Deus é esse que abandona na hora da dificuldade, e etc. Ela poderia ter tido. Talvez você que esteja me ouvindo agora, esteja dizendo assim: nossa, essa sou eu. Eu tenho a mania de fazer isso. Este sou eu. Eu tenho a mania de, quando vejo as coisas meio difíceis, eu falo, eu aconteço, eu xingo, eu... Não resolve nada. Ainda fica envergonhado muitas das vezes. Vamos voltar ao texto maravilhoso. 2 de Reis 4. Diz a palavra do Senhor que ela foi ter com o profeta. E ela chegou a esse profeta e disse assim: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Eu não te pedi filho algum, eu não te pedi filho, eu não te pedi nada. Aliás, ela não havia pedido nada. Às vezes nós pedimos as coisas, Deus não faz exatamente ou não dá exatamente aquilo que nós pedimos e nós já... Diz a palavra do Senhor que ela falou para o profeta: olha só, eu não te pedi filho, eu não te pedi nada, e o menino está morto. Você imagina a angústia de uma mãe que só tem um filho. Aliás, mesmo que tivessem vários, cada filho é único, é ímpar. Tem a sua beleza, a sua nuance. Eu quero abrir um parênteses para dizer a você: ame os seus filhos. Perca tempo com os seus filhos. Eduque os seus filhos. Eles não pediram para vir. Tenha paciência com os seus filhos. A paciência que você tem com o seu chefe, com o seu patrão, a paciência que você tem com todo mundo à sua volta, porque há pessoas que são pacientes com os de fora e dentro de casa batem, maltratam, xingam. Não faça isso. Filhos são herança do Senhor, são bênçãos de Deus. Tenha a idade que tenha. Eles podem ser pequeninos, podem ser adultos, são bênçãos de Deus. Diz que o profeta disse para ela: volta, põe isto aqui no menino. Enfim, resumindo a história, o profeta foi ter. Olha, não resolveu o que você mandou eu fazer. Olha a paciência. Uma mãe que acabara de perder um filho, tendo que obedecer, sem questionar. E Eliseu foi até esta criança, diz que ele aqueceu a criança, ficou próximo, ficou sobre a criança, aqueceu, botou os olhos sobre os olhos da criança, a criança ressuscitou. Quantos são os ensinamentos nesse texto? Muitos textos. Muitos são. Mas eu quero me fixar agora nesse versículo. Versículo 26, que diz assim, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 26. Diz assim: corre ao seu encontro, o servo, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. O profeta Eliseu mandou o seu servo perguntar àquela mulher: você está aqui por quê? Está tudo bem? O profeta achou, né? Como é que ela está aqui sem hora, sem propósito?
E ela disse: está tudo bem. Se essa sua causa é dificílima, se você julga ser até impossível, é a Deus que você tem que ir. Vem aqui no nosso ministério. Venha assistir um culto, venha ouvir a palavra. Prova e vê. A Bíblia diz, prova e vê que o Senhor é bom. Mas é necessário que façamos a nossa parte. Essa mulher não ficou se lamentando, pegou o filho e enterrou o filho. Não. Se você está na iminência de ser mandado embora do seu trabalho, não fica assim, então eu vou começar a procurar um emprego, um outro emprego. Não, peraí. Está na iminência da perda? Então você vai a Deus. Senhor, eu preciso. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu preciso da sua resposta. Há coisas que Deus tira da vida da gente, situações, pessoas, empregos, e seja o que for, para livrar-nos mesmo. Afasta para que nós não percamos. Parece uma perda, mas não é. Mas há coisas que você tem que ir a Deus, entregar a Deus e ver Deus restituir. Talvez seja um casamento, talvez seja um negócio, eu não sei o que, talvez seja a sua saúde. E hoje eu estou perguntando para você, eu estou fazendo um papel aqui da serva do profeta, estou fazendo um papel aqui da serva de Deus. Está tudo bem com você? Como disse aqui, né? Está tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? Eu estou te perguntando agora, eu, Rosana. Bispa, você está me perguntando se está tudo bem? Sim. Analisa a sua vida e me responde. Aliás, não responde para mim. Responde para Deus. Diz, está tudo bem com o teu marido? Com o menino? Esta mulher que tinha a mente boa respondeu, tudo bem. Ela respondeu que estava tudo bem, porque ela sabia que Deus ia fazer o melhor. E você? Eu estou te perguntando agora, está tudo bem com a sua vida emocional? Está tudo bem, mas eu não gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu não estou feliz, eu estou arrependida, eu estou arrependido da situação que eu criei, Está tudo bem com o seu marido, diz aqui, né? Talvez eu te pergunto agora, está tudo bem com o teu marido, com a tua esposa? Está tudo bem com teus filhos? A questão aqui era o lar, né? Era o foco aqui na vida do profeta e desta mulher, era o lar deles, que ele conhecia muito bem. Foi acrescentada uma criança para a alegria daquele casal. Eu te pergunto, está tudo bem no seu trabalho? Está tudo bem com a tua saúde? Está tudo bem com os teus netos? Talvez você já esteja me dizendo assim, está tudo difícil, está tudo mal, eu estou infeliz, a minha filha está se separando, fulano está doente, teve uma perda na família, alguém morreu. Olha, a sua consciência tem que mudar. Por mais difíceis que as coisas possam ser, nós entendemos e nós cremos que Deus está no controle. E a Bíblia nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto nos ensina, tem N ensinamentos. São várias as nuances aqui que nós podemos crescer. Hoje eu estou falando sobre a consciência. Esta mulher sabia que o filho estava morto, mas a consciência dela era que Deus poderia mudar aquela história. Deus já mudara antes. E hoje eu estou dizendo para você que você tem que ter uma consciência de que Deus pode mudar a sua história. Talvez você seja uma pessoa que está me assistindo agora, que você tem tudo. Você tem todos os carros que você gostaria de ter, você tem a casa que você sempre idealizou, você tem tudo, mas você não tem ninguém para dividir esta alegria. Porque as pessoas que se aproximam de você só se aproximam por interesse. Mas existe alguém que não só se aproximou de você, como está dentro de você, que é o Senhor Jesus Cristo, que habita em você, que tem o interesse de que você seja feliz. Ele quer que você mude a sua consciência.
A consciência de quem reclama, sabe? De ver, há pessoas que têm o hábito, eu costumo dizer, e na fisioterapia nós usamos que são pessoas poliqueixosas. Queixam-se de tudo. Queixam-se do frio quando está frio. Queixam-se do calor quando está calor. Está muito quente, liga o ar-condicionado. Ai, que maldito ar-condicionado, está fazendo frio. Ou seja, eu estou levando assim para uma coisa mais leve. Por quê? Quando nós temos uma boa consciência, não são as situações da vida que nos fazem mudar o foco da fé que temos em Cristo Jesus. Mesmo que as coisas estejam em pé de guerra, nós acreditamos que as coisas irão ter paz. Que isso não é eterno, vai chegar a hora da bonança depois da tempestade. Mas é necessário que você tenha essa boa consciência. Nós estamos vivendo, e nosso país chega ao Oriente Médio, nosso programa chega ao Oriente Médio, desculpa. Nós temos muitos lugares onde a palavra da graça de Deus, nosso ministério, nós temos esse feedback pela internet. Pessoas que não têm paz, porque vivem em sítios, em locais de guerra, mas que nos escrevem dizendo, eu tenho Cristo no coração. Eu tenho me alimentado pela palavra da graça de Deus. Eu tenho vivido diferente de todos aqui, porque todos estão em conflito, mas dentro de mim eu não tenho conflito. Eu tenho Deus na minha vida. Era o que essa mulher estava, uma boa consciência. Essa mulher estava deixando claro isso. Olha, o meu filho está morto, mas esse mesmo Deus que me deu um filho, Ele pode ressuscitar o meu filho, Ele pode me sarar. E quantas vezes você reclama tanto de algo, você joga fora, você bota fora, e quando a coisa vai embora, você sofre. Quantas pessoas mandaram o marido embora, mandaram o filho embora, mandaram alguém tão precioso embora, e a pessoa foi. Você cuidado, hein? Você que vive mandando embora quem você ama, vai chegar uma hora que a pessoa vai embora. E você vai ficar só. Talvez você esteja chorando porque você esteja dizendo, meu Deus, isso aconteceu comigo. Eu mandei embora a pessoa que fazia tão bem a minha alma. Eu tanto mandou embora que a pessoa foi. Sabe? Vamos cuidar do que Deus deu. Vamos ter uma boa consciência. Vamos aprender a ser mais tolerante com o outro. Vamos aprender a amar mais. Ama teu próximo como a ti mesmo. O princípio do cristianismo. Todo aquele que se professa cristão, nós estamos falando da nossa fé. Eu não posso falar o que os outros falam. Eu vou falar daquilo que eu vivencio e eu vivo há quase 40 anos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Jesus nos ensina a termos boa consciência. A ouvirmos quem precisa, o Mestre fazia isso. A darmos ouvidos, a darmos alimento, a cuidar como queremos ser cuidados e a esperar, mesmo na aparente e definitiva perda, esperar sermos surpreendidos por Deus, tendo uma boa consciência. E diz que esta mulher voltou para sua casa e o menino ficou curado. O menino, diz a palavra do Senhor, no versículo 22, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Era uma situação impossível, aparentemente, de ser revertida. Talvez o que você esteja vivendo na sua vida seja impossível de ser revertido. Aqui era uma morte física. Eu não sei o que para você é impossível agora, mas eu posso te dizer que não há impossíveis para Deus. Diz a palavra do Senhor, mais adiante, que, versículo 25, então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Veja que aqui teve um tempo de espera.
Para a mãe, deve ter sido muito tempo. O profeta também teve que esperar, sim. O que você quer dizer então, bispa? Eu quero dizer que nem tudo é no tempo que a gente quer. Às vezes as coisas parecem demoradas. Há um processo, sim. Mas quando Deus age, ninguém impede o agir dele. Diz a palavra do Senhor no versículo 36. Então, chamou a Gease, Eliseu chamou o servo e disse: chama a sunamita. A mulher, ela não ficou junto vendo todo esse processo. Às vezes você não está junto, você está separado e Deus está fazendo a obra. Deus está agindo. Esta semana uma pastora amiga disse: eu estou muito triste porque minha filha saiu da nossa casa e foi viver com o pai. Eu estou muito triste, Deus está agindo. Calma, tem paciência. Versículo 36 diz: chama a sunamita. Ele a chamou, o servo chamou a mãe da criança e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. E ela entrou, lançou-se aos pés deles e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Esta mulher, ela teve uma atitude de reverência, de reconhecer na figura do profeta, na figura de Deus, que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. Então, receba nesta hora, em nome de Jesus, a restituição daquilo que estava morto na sua vida. Tenha uma boa consciência. Mude agora, esqueça suas lamentações, esqueça tudo que você tem feito equivocadamente até agora. E foque-se em dizer: está tudo bem. Mesmo que ainda não esteja como você acha que deveria estar. É um processo. Deus está agindo. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, nós desejamos que você tenha restituído todas as coisas na sua vida. Mantenha uma boa consciência. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.